Olá, eu me chamo Tafarel Caçaniga, sou geógrafo e atualmente sou doutorando no programa de pós-graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental da Universidade do Estado de Santa Catarina, em Florianópolis. Esse estudo que eu vou apresentar para vocês hoje faz parte da minha tese, que por sua vez foi orientado pela Gláucia de Oliveira Cisa, professora, que também fez parte desse breve estudo que eu iria apresentar hoje. Então, intitulado Um breve estudo demográfico sobre a presença nordestina nas cidades médias do Vale do Itajaí, vai tratar de mostrar alguns dados sobre a presença de imigrantes nordestinos aqui na região. Então, é importante lembrar que desde os meados do século XX, os nordestinos eles saem em busca de oportunidades, saem do seu local de origem, em busca de oportunidades no centro-sul do Brasil. No entanto, São Paulo sempre foi o principal destino. Porém, no início do século XXI, aconteceu uma redistribuição espacial desses fluxos demográficos, levando então os nordestinos para outros lugares. Dentre esses outros lugares, tem, na verdade, a presença desses imigrantes em cidades médias do Vale do Itajaí, no caso, as cidades médias de Santa Catarina. Para lembrar que a caracterização de cidades médias, eu estou levando em consideração os dados do IBGE, que classifica uma cidade média de acordo com a população, o número populacional, entre 100 mil a 500 mil habitantes. Então, diante disso, esse estudo ele pretende descrever um pouco esses locais de destino, mostrando então um pouco dessas características demográficas, desses migrantes aqui na região do Vale do Itajaí. Lembrando então que os dados que foram utilizados aqui foram coletados por meio da fonte do CIDRA, do IBGE, que levou em consideração os censos demográficos dos anos 2000 e 2010, com o intuito de entender a evolução da presença de nordestinos aqui em Santa Catarina. E é interessante que os dados que eu vou apresentar aqui, os dados prévios nas tabelas, levam em consideração a presença de homens e mulheres, porque a questão de gênero é muito importante nessa trajetória migratória. Bom, então o resultado e a discussão prévio sobre esse estudo mostra que em Santa Catarina, levando em consideração todos os nordestinos, ou seja, os 9 estados do Nordeste, percebeu-se então que nos anos 2000 teve um total de 25.615 migrantes e no censo de 2010, 59.273 migrantes, com base no CIDRA. Interessante que a gente consegue observar que houve mais do que o dobro a presença de nordestinos aqui no estado de Santa Catarina. E levando em consideração a questão de gênero, percebe-se então que homens e mulheres não tem muita diferença, porém a gente observa que fica entre muito baixa essa diferença, porém o que se destaca são os homens. No entanto, em Santa Catarina, nós classificamos aqui as nossas regiões em seis mesorregiões. A região oeste, Santa Catarina, a norte, a serrana, a do Vale do Itajaí, a Grande Florianópolis e a mesorregião sul. E pegando então a distribuição dos nordestinos com base nessas mesorregiões, a gente classificou aqui nessa tabela que a presença de nordestinos é mais evidente no Vale do Itajaí e, em sequência, na Grande Florianópolis. Então, percebe-se aqui que o Vale do Itajaí, nos anos 2000, teve 7.894 migrantes, com base nos dados, e em 2010, 23 mil, ou seja, triplicou a presença de nordestinos aqui, com base nos últimos censos. Sabe-se que por conta da pandemia do Covid, a gente não teve os dados do censo de 2020, então a ideia é trabalhar apenas com os dados do censo de 2000 e 2010. E para a gente entender melhor de qual estado que se destaca nessa questão emigratória, ou seja, de imigrantes que saíram de lá, o estado do Ceará, nos anos 2000, foi o que levou em destaque o número de emigrantes. Porém, nos anos de 2010, no censo de 2010, aponta que o estado da Bahia foi o maior emissor, com cerca de 5.984 pessoas. E, claro, com base nisso, volto a repetir que a presença desses nordestinos aqui
triplicou no Vale do Itajaí, com base nesses últimos dois censos, 2010 e 2000. No entanto, eu queria entender melhor aonde a presença nordestina no Vale do Itajaí ficou em destaque, né? Em quais cidades? Porque o Vale do Itajaí é uma região que agrega inúmeros municípios. Então, voltando às questões iniciais, né, eu percebi que, na verdade, as cidades médias são as que mais atraem o número de imigrantes. Então, dentro da região do Vale do Itajaí, classificou-se 4 cidades médias: Balneário Camboriú, Blumenau, Brusque e Itajaí. Ou seja, são cidades que possuem habitantes entre 100 mil a 500 mil habitantes. No Vale do Itajaí, nós não temos nenhuma cidade grande, no caso, classificada pelo IBGE, ou seja, acima de 500 mil habitantes. Então, as cidades mais populosas do Vale do Itajaí são as que estão elencadas aqui nessa tabela. Então, percebeu-se que, em número de imigrantes totais, a cidade de Itajaí, no Vale do Itajaí, é a que mais tem imigrantes nordestinos. Em sequência, então, Blumenau. Depois, Brusque e Balneário Camboriú. Então, são cidades aí que, entre 2000 e 2010, teve a grande presença de imigrantes nordestinos. Bom, na verdade, os estudos são prévios, né? A ideia é que a gente possa compreender melhor a presença desses imigrantes aqui no Vale do Itajaí e em toda Santa Catarina e promover cada vez mais esse diálogo intercultural, né, entre a sociedade que acolhe e também a sociedade, né, entre os migrantes que vêm para cá. Então, para mais informações, as referências e mais clareza nos dados, né, eu convido a todos a observarem a publicação em Análise de Eventos, que conta com um trabalho completo. Muito